Vamos falar agora sobre o confronto contra o Palmeiras. Vamos projetar esse confronto de domingo, porque é sim um grande confronto. É o confronto talvez que muitos estão aguardando, ansiosos para acontecer. Porque se trata hoje das duas melhores equipes do futebol brasileiro. Pelo menos eu posso dizer pelo que a gente está vendo. Os outros times já não conseguem mais apresentar o tamanho do futebol que o Flamengo representa e o Palmeiras pela competência que tem de, às vezes, jogar mal e conseguir o resultado. Às vezes, numa adversidade, como o Rafael falou, de enfrentar um Atlético, ter 2 expulsos na Libertadores, conseguir manter o empate e garantir a classificação nas penalidades. O nome disso é competência. O time é um time competente. Tem a assinatura do Abel Ferreira e é, sim, credenciado a estar entre o top 2 times do Brasil hoje, ao lado do Flamengo, sem dúvidas. Esse confronto de domingo, Rafa, eu quero saber a sua opinião. Como você armaria o Flamengo para enfrentar o Palmeiras pelo Brasileirão, meu amigo? Estou te fazendo essa pergunta porque você sabe, Flamengo na quarta-feira tem Copa do Brasil, que a gente vai tratar daqui a pouquinho também. Logo no próximo final de semana tem o Clássico contra o Botafogo no domingo às 6 horas da noite. Então eu quero saber a sua opinião, cara. Para quem você tira esse chapéu? Time A ou time B? Pô, o boné do Zona eu não tiro não, que ele tá muito top. Esse branco aqui eu acho bonitão. Todos são, mas esse branco aqui, esse aqui me pegou legal. Esse pega legal. Vamos falar de Flamengo e Palmeiras então. Cara, eu já mudei de ideia umas 10 vezes, não só em relação ao que eu acho, mas em relação ao que o Dorival vai fazer. Vamos lá. Jogo. Qual é a importância desse jogo? Máximo. A importância desse jogo é absurda. Eu acho que, em condições normais, uma derrota nesse jogo de hoje praticamente põe fim à esperança de título brasileiro do Flamengo. Não vou falar que inviabiliza, porque isso é futebol, muita coisa pode acontecer. O saudoso Roberto Avalone falava que quando o Palmeiras começa a perder também não para mais. Ele que era palmeirense, não sei se o pessoal aí vai lembrar dele, entendia muito do Palmeiras, acompanhava. Mas esse jogo é o jogo. É o jogo. Tudo que vai acontecer depois no Campeonato Brasileiro para o Flamengo, a forma como a gente disputará esse Campeonato Brasileiro depende do que vai acontecer no domingo. Se essa é a minha lógica, eu sou obrigado a dizer que o Flamengo tem que ir com todo mundo. Quem tiver em condição de jogo, aí eu não estou falando forçar um jogador que está cansado, e aí eu não estou falando, muito menos, colocar jogadores que não estejam na sua condição física adequada à prática esportiva. Não é isso que eu estou falando. Mas se eu estou dizendo que esse jogo é importante a ponto de decidir um campeonato, e eu acho que não só pelos 6 pontos. Isso é um jogo de 6 pontos. É o líder do campeonato contra o vice-líder. Você pode ver um time disparar 12 pontos e ficar bem confortável, como você pode ver uma distância encurtar para 6 e colocar uma pulga atrás da orelha de quem está na frente. E colocar uma carga de pressão muito grande. Porque se eles perdem para o Flamengo e dá um tropecinho contra o Fluminense, que é um jogo seguinte, e é um jogo difícil, o Fluminense está ganhando muitos jogos, cara. Tomou uma chinelada agora do Inter, mas se você for pegar, o Fluminense está ganhando quase todos os jogos. E é no Maracanã, né? Vale ressaltar. É fora de casa. Excelente. E é um jogo que você vai ter que visitar um time que é forte, que tem pontuado, que é o Fluminense. Olha a situação. Você vê uma distância de 9, que poderia ir a 12, ir para 3, você ficar um jogo de perder um título desse tamanho, cara, é uma situação muito difícil, muito difícil. E eu olhei aqui a tabela para ter certeza. O Flamengo chega... saldo de gols... o saldo de gols do Palmeiras está muito bom. Tem que ver como que esse empate em pontos funcionaria para o Flamengo, se a gente conseguiria no critério de desempate, mas se acontecer esse cenário, é uma revolução no Campeonato Brasileiro. E o que acontece? O time que está chegando, chega embalado, chega com mais moral, chega num momento psicológico totalmente superior ao time que está em queda. Porque aí, qual que começa a ser a pauta?
E será que o Palmeiras tem fôlego? Será que o Palmeiras vai amarelar? Então, esse jogo é o jogo que define o futuro do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Se eu disse isso tudo desse jogo, se eu estou pintando esse jogo como jogo grande, como jogo, tem que ir com a tropa de elite. E aí, quando eu digo tropa de elite, é o seguinte, os 11 do Bigode? Não. Porque os 11 do Bigode, pode ser que algum jogador desses 11, ainda que não esteja machucado, esteja com risco aumentado de lesão, esteja com um desgaste muscular. Um ótimo exemplo disso é o Felipe Luiz. O Felipe Luiz não é um jogador que vai ter condição de jogar quarto domingo, daqui até o final do campeonato. Alguns jogadores vão ter mais facilidade. O João Gomes, por exemplo, não vai ter tanta dificuldade. Então, seria o melhor possível para o momento. Agora, por outro lado, eu não sei, cara, se vai ser a coerência do Dorival, a coerência de ter um time para a Copa e um time para o Brasileiro. E o Bigode levantou até um questionamento inteligente aqui, Cleitinho. Vê se você ouviu essa. Ele falou, será que o Flamengo não vem poupando ao longo dos últimos jogos justamente para ter um elenco descansado para enfrentar, por exemplo, essa sequência? Porque não é uma sequência do outro mundo. Assim, às vezes, Cleitinho, a gente para de fazer uma coisa, a gente se desacostuma com ela e passa a achar que ela não deve ser feita ou é impossível. É perfeitamente normal um time jogar quarta, domingo e quarta. Perfeitamente normal. Sobretudo se você faz uma mescla tranquilinha. Não é porque nós não estamos fazendo que automaticamente isso se tornou inviável. O Flamengo sempre teve esse padrão. Com o Renato Gaúcho, a gente cansou de jogar quarta, domingo e quarta. Com o Jorge Jesus, a gente cansou de jogar quarta, domingo e quarta. Então, o que eu acho especificamente para esse jogo do Palmeiras? Agora, depois que eu pensei muito no assunto já queimei neurônio pensando nesse assunto. Cara, uma correção de rota. Uma correção de rota, porque a gente está... Eu sei que a prioridade são as Copas, mas esse momento exige uma correção de rota, que é o seguinte, ver quem está bem, jogar e colocar... O Galvão Bueno dizia que na Fórmula 1 você tinha que colocar o carro no retrovisor, né? Que aí o piloto da frente ficava nervoso, né? Pô, tá vindo aí o Ayrton Senna, tá vindo aí um cara fera aí que vai querer me passar. Tá na hora da gente botar esse carro no retrovisor do Palmeiras, e para isso a gente tem que ir com a tropa de elite mesmo. Essa é a minha opinião. Não sei o que o Dorival vai fazer, não tem informações que ele tem, que é quem está com desgaste, quem é que está sentindo alguma coisa, quem é que está precisando descansar. Aí, em primeiro lugar, vem a fisiologia, vem o Departamento de Saúde e Alto Rendimento para dizer o seguinte, Dorival, você tem esses jogadores à disposição. Esses, a gente sugere que você, mesmo que eles não tenham lesão, a gente sugere que você guarde. A partir daí, ele monta o que ele tem de melhor. E aí depois a gente vai de novo com o que tem de melhor com o São Paulo, e aí depois a gente pode voltar a fazer o nosso rodízio, justamente para manter essa intensidade, e isso que vem dando tão certo. Para mim um pequeno ajuste devido ao que o jogo exige. Esse jogo exige muito. Se o jogo exige muito, você tem que ir com o que você tem de melhor. Mas talvez, se você me perguntar amanhã, eu já vou falar, eu mudei de opinião. Eu gostaria de dizer que o time precisa controlar a intensidade, precisa ir o reserva, mas é a verdade, Cleitinho, que o Dorival também está acertando tudo. A verdade é que o que ele fizer vai estar certo. Mas, por enquanto, a minha opinião é essa, espero não mudar, Cleitinho. Ó, eu vou começar a minha opinião com uma frase que você usou alguns minutos atrás. Não é exatamente as mesmas aspas, óbvio, porque eu não vou lembrar, mas eu vou tentar deixar bem claro o que você disse alguns minutos atrás. Quando a gente não estava falando sobre este tema, a gente estava falando sobre o tema das metas. Você falou, o Flamengo tem um time com pinta de campeão. Mas isso não quer dizer que vai ser campeão, correto? Foi mais ou menos o que você disse há uns 20 minutos atrás. O Flamengo tem pinta de campeão, mas isso não é segurança alguma de que vai ser campeão.
Então, o que me indica que o Flamengo poupar contra o Palmeiras para ir com força máxima contra o São Paulo, que ele vai ganhar do São Paulo porque ele foi com força máxima? O futebol é uma caixinha de surpresas. Trabalhando no cenário da lógica do que o confronto se apresenta, o Flamengo vence o São Paulo. São muitas coisas que envolvem esse confronto. O Flamengo não perde para o São Paulo há alguns jogos já, se não me engano, uns 4 ou 5 com placares bem interessantes. Rogério Ceni nunca venceu o Flamengo, mas esse é assunto para daqui a pouco. O que eu quero dizer é o seguinte: eu não vou me lembrar, porque, eu tenho até uma boa memória em alguns momentos, mas eu não vou me lembrar. Até porque eu acho que isso não aconteceu. No Campeonato Brasileiro, algum time fazer o que o Dorival vem fazendo, de colocar um time para a Copa, colocar um time para Brasileiro, vai para a Copa é outro time, vai para o Brasileiro é outro, e toma um jogo e toma ali outro, e toma ali um jogo, e ele vence tudo. O Dorival conseguiu fazer os dois times jogarem muita bola. Isso eu não lembro de ter acontecido. Ele fez isso justamente pelos 6 primeiros meses que a gente teve. Um Flamengo remendado. As más línguas dizem, o próprio Alan já falou isso várias vezes aqui, que muito do insucesso do Paulo Souza, agregado ao alto número de lesões, também se devia ao fato do Paulo Souza ignorar as informações que vinham da fisiologia do Flamengo. Flamengo manda o Paulo Souza embora, traz o Dorival, contrata 2 profissionais da área, um era da Exos, né, um cara que fazia um trabalho já em 2018 pelo Flamengo, o outro era um cara da fisiologia, que era do Atlético Paranaense, e era referência no futebol, tanto brasileiro quanto necessariamente para o Atlético Paranaense. E aí, o Dorival mescla um, bota-lhe o titular no outro. Aí poupa em um e toma-lhe o titular no outro. E ele não poupa, tipo, 1, 2. Ele só botava o Santos do titular e o resto era todo mundo do time reserva. Nunca eu vi um time conseguir fazer isso e dar certo, Rafael. O Flamengo trocou todo o jogo, todo mundo jogou. O Flamengo saiu da 14ª colocação e está na 2ª colocação. Se o Flamengo tivesse lá para a 8ª, 9ª, eu vim aqui e confirmava, foda-se o brasileiro. O foco é nas Copas. Por quê? São 4 jogos para ser campeão na Copa do Brasil e 3 para ser campeão da Libertadores. Vamos focar no que interessa. Mas, irmão, além do que o Rafael falou, de que a Copa não é garantia nenhuma você ter um time que está bem, o Brasileirão a gente está na cola dos caras. Ah, mas são 9 pontos. 9 pontos são 3 rodadas. Se o Flamengo pega ali, dá-lhe uma carcada gostosa no Palmeiras, no jogo contra o Fluminense, eles vão com isso aqui na mão, filho. Eles vão, na mão. Eles vão estar com isso aqui na mão. E aí, quem joga na pressão, amigo, quem joga na pressão erra. É na pressão que você peida. Tá ligado quando o cara vai subir no goleiro e tem alguém que grita, aperta aquele peida. Isso aí vem do futebol da rua, pô. Aperta aquele peida. Se tu botar uma pressãozinha, aparecer no retrovisor que o Rafael falou agora há pouco, você bota a pressão no Palmeiras. O Dorival preparou o Flamengo indiretamente, e eu estou dizendo indiretamente por quê, Rafa? Porque talvez nem o Dorival acreditasse que ele chegaria neste domingo na condição que ele está, vice-líder do Campeonato Brasileiro, na semifinal da Libertadores e na semifinal da Copa do Brasil. Provavelmente ele projetava que estaria bem. Mas eu acho que nem no melhor dos mundos ele imaginava esse cenário na cabeça dele. E ele foi mesclando. Flamengo e qualquer time no mundo está acostumado a jogar 2 vezes por semana. E aí eu vou com o Rafa. Olha para o fisiologista e fala, quem pode jogar? Só não dá para botar o Felipe Luiz. Então vai jogar todo mundo. Tem que jogar todo mundo. Ah, mas e aí faz o quê? Rodinei... Davi Luiz, que cumpriu suspensão, volta. Davi Luiz, Léo Pereira, que hoje é o melhor zagueiro que a gente tem, e Ayrton Lucas. A qualidade técnica não vai cair do outro lado. O Ayrton Lucas muda a característica, mas está fazendo um bom trabalho no Flamengo. Então, irmão, mas e a quarta-feira tem Copa do Brasil? Vai jogar todo mundo de novo, porra! Bota todo mundo de novo. Aí volta o Felipe Luiz. Mas, Cleito, os caras vão jogar 2 jogos, 3 com o do Atlético Paranaense. E daí, cara?
Você ter um grande time é para te credenciar chegar na condição que a gente está hoje e tu botar para fuder, porra. Se o Flamengo tivesse mal, como teve anos passados, o Flamengo ia de time titular o tempo todo. O Renato Gaúcho, porra, fudiu o elenco do Flamengo porque todo jogo era time titular. Chegou na final contra o Palmeiras, estourou, teve a entregada e a gente não foi campeão. No clássico contra o Botafogo do próximo fim de semana, aí tu mescla, pô. Aí você pega e roda o elenco todo de novo. Então o Dorival, se ele não botar força máxima no domingo, eu não vou entender muito legal, não. Sendo bem sincero. Tem meu apoio, vou torcer. Inclusive, eu estou no pré e no pós nesse domingo. Então, eu vou ver o que ele vai fazer, vou comentar sobre o que ele vai fazer e vou repetir isso. Se ele mesclar o time todo, mudar tudo, botar o time que vem jogando brasileiro, eu não vou gostar. Cleito, mas ele trocou, botou o Thiago Maia no Vidal, botou o Davi Luiz no Fabrício Bruno e o Ayrton Lucas no Felipe Luiz. O que você acha disso? Perfeito! É isso que eu espero. Tá botando 2 jogadores que eram titulares até ontem, que estavam cumprindo suspensão, e tá poupando um único jogador que, na minha opinião, é o jogador que tem que ser poupado pela fisiologia. O resto vai jogar todo mundo. Além de ser uma decisão, é você medir forças com, talvez, o time a ser batido pelo Flamengo. Porque é Palmeiras ou Flamengo. Na Libertadores, deve ser isso. Palmeiras ou Flamengo de novo. No Brasileiro, por enquanto, é Palmeiras e Flamengo. Então, vamos jogar com os caras. É lá na casa deles e meter um 3-4-0 e falar, essa porra aqui é Flamengo, irmão. Tá? Viu como é que eu fui na tua casa, desrespeitei a tua família, peguei, me servi primeiro do que todo mundo na porra do jantar e na hora de ver um Netflix, ainda botei o pé no teu sofá, seu arrombado. Tu vai lá e bota o pé no sofá dos caras. Então, meu parceiro, domingo é titular, quarta-feira é titular e no próximo domingo contra o Botafogo, aí você pega e poupa. O Dorival não fez isso planejado, mas já que deu tão certo, agora é hora de ir para cima dos caras, Rafa. Vai com força máxima e bota o pé no sofá deles. E eu gostei desse aqui, ó. Mijou de porta aberta. Isso, e mijou de porta aberta. E tu pensa que ele vai mijar acertando na porcelana do vaso. Porra nenhuma. Ele vai mijar mirando na água para fazer barulho, porra. Tem que respeitar o Mengão. Mijou de porta aberta porque ele é educado, né? Tem gente folgada que faz até coisa pior de porta aberta. Cara, você tocou num ponto muito importante, que é o seguinte, cara, esse jogo não é só um jogo de 6 pontos. Eu acho que esse jogo vai decidir animicamente, vai decidir do ponto de vista psicológico como serão as próximas rodadas dos dois times. Esse jogo, que é uma decisão, virou uma decisão, sobretudo do ponto de vista do Flamengo, perder, para mim, nessa decisão, Cleitinho, é até uma decisão que o Palmeiras joga pelo empate. Porque o Palmeiras é o time que precisa que não aconteça mais nada daqui até o final do Brasileiro. Basta que tudo caminhe tranquilinho, tudo do jeito que está. O que aconteceu até agora, basta que continue acontecendo. Então, até um empate é bom para o Palmeiras. Empatou com o Flamengo no primeiro turno, empata com o Flamengo no segundo turno, continua pontuando, mantém essa distância controlada e chega lá no final e ganha o título. O Flamengo é o time que precisa provocar a mudança no Brasileiro. E como você provoca a mudança no Brasileiro? Enfrentando o líder e ganhando lá com autoridade. Até para os caras saberem, esse time do Flamengo aí não vai perder mais não. Porque o Flamengo já algumas rodadas praticamente não perde. Essa que é a verdade. O time do Flamengo, com time titular, com time reserva, muito difícil perder jogos. Acontece, empatou um jogo contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, que eu não sei até hoje como é que empatou aquele jogo. Porque foi um massacre. Mas empatou, isso acontece, é do futebol. Mas eu acho que esse cenário que você descreveu aí, que é chegar lá, ganhar com autoridade, como é que é? Assistir Netflix com o pé no sofá, eu acho que vai fazer o Palmeiras sentir. Eu sei que é um time muito, muito cascudo, muito preparado. Acho que a gente tem que reconhecer isso. É um time que, como gosta de
de dizer o Abel Ferreira, como é que é, cabeça fria, não sei o quê, mas por mais que eu acho que esse time tem essa característica, cabeça fria, tranquilidade, com o Mengão chegando e colocando pressão, um time numa fase ascendente, numa fase em que ele parece que vai atropelar todo mundo, é muito difícil. Então, até esse componente psicológico totalmente diferente, esse jogo trouxe. É um componente psicológico que vai colocar o Palmeiras numa situação mais frágil. Eles continuam dependendo só deles. Estão na nossa frente. Mas ver a distância cair, ver o adversário direto chegar na sua casa e vencer você, é uma situação difícil. A cobrança aumenta. E aí, se você emenda uma sequência e vê o time colar, o campeonato tá todo aberto de novo. E tem mais uma coisa também, Cleitinho, que a gente não tá... Quer dizer, não tá lembrando não, que a gente não trouxe ainda. É um time que vai na sua casa e vence você, sendo que esse time, que é o Flamengo, jogou o meio de semana um jogo duríssimo contra o Atlético Paranaense e você ficou descansando porque você estava desclassificado e se preparou numa semana cheia para enfrentar os caras. E nem assim você consegue ganhar. É mais essa carga. A gente joga uma mochila pesada nas costas deles. Então, esse jogo tem esse lado assim, até de virar um momento psicológico. Hoje o momento, por mais que o Flamengo esteja muito bem, para mim o momento é do Palmeiras. É um time cascudo, tá vendo essa distância aí, 9 pontos. Pô, quem não queria estar com 9 pontos de gordura? Antigamente o pessoal falava, não, tem que ficar 3, 4 pontos, porque é uma rodada de gordura. Uma rodada ruim, ninguém vai chegar em você. Os caras estão com 9 pontos. Sendo que eles... Deixa eu ver aqui quantos jogos eles perderam. Tá. O Palmeiras perdeu 2 jogos nesse Campeonato Brasileiro. 2 jogos. Para você perder 9 pontos... Na primeira rodada e o outro foi contra quem? Fluminense ganhou do Palmeiras? Acho que não foi reserva do Atlético Paranaense, não? Reserva do Atlético Paranaense. Foi Ceará na primeira rodada e o reserva do Atlético Paranaense. E os 2 jogos foram no Allianz. Então, mostra que eles não estão 100% lá e não perderam fora de casa, que eles têm sido um problema. Cara, isso é impressionante. Parabéns para eles. Você jogar 22 rodadas e perder 2 jogos, você vê que o time tá certinho. Teve jogo que ganhou aí na Bacia das Almas, gol no finalzinho, tomou sufoco, contra o Corinthians ganhou com gol contra, isso tudo é verdade, mas está pontuando. Então o momento ainda é deles, eles são os favoritos, a gente tem que saber isso, os favoritos são eles, mas é um jogo desse que vira o momento. Tudo estava desenhado para você, e aí você teve a chance de confirmar, aí vem o Flamengo e não deixa você confirmar, e te dá uma chinelada dentro da sua casa. E aí eles falam assim, pô, esse campeonato bonitão que eu fiz aqui, agora está começando a complicar. Eu estou muito esperançoso que esse jogo vire psicologicamente a chave desse campeonato, Cleitinho. Não sei o que... Pô, eu não sei nem o que vai acontecer nesse jogo. O que vai acontecer depois é mais difícil ainda dizer. Mas eu acho que esse jogo vai ter esse poder, sacou?